Nós vamos precisar de uma tábua. Essa tábua aqui eu cortei ela ao meio. Precisar também de alguns pedaços de sarrafo, lembrando que eu vou disponibilizar no box de informações a medida e quantidade exata para vocês. Aqui eu vou estar usando também 4 dobradiças, o auxílio de um martelo, uma parafusadeira, alguns pregos e alguns parafusos também para ajudar a fazer essa mesa maravilhosa aí. Então, família, ó, eu já adiantei aqui o processo, né, da nossa mesa, para vocês terem uma ideia de mais ou menos como que vai ficar. Aqueles sarrafos que eu mostrei para vocês no início do vídeo é para fazer dois cavaletes, como esse daqui que eu já fiz, para mostrar para vocês terem uma ideia de como é que vai ficar, tá? Aquelas partes ali do sarrafo, a menor que era de 56 centímetros, ela vai uma aqui e outra ali. Lembrando que eu vou deixar para vocês toda a medida exata aqui no box de informações. Aqui eu coloquei uma dobradiça e aqui eu coloquei outra. Aqui nesse cantinho eu vou ter que esperar minha parafusadeira carregar, que ela tá fraca. E lá embaixo não deu o aperto total, mas enfim, né? Eu vou apertar daqui a pouco. Aí, gente, essa parte maior, esse sarrafo maior aqui, é o de 80 centímetros. Aqui embaixo eu coloquei uma corrente, comprei aquelas correntes em pet shop de cachorro mesmo. Na verdade, essa daqui eu não comprei, minha mãe tinha, mas ela não tem mais animal, né? Tava guardada lá e eu tive a ideia de colocar aqui. Porque precisa ter uma estrutura segurando aqui, né? Até porque isso aqui abre. Ali eu coloquei uma borrachinha que eu tinha aqui em casa, daquelas portas sanfonadas, que eu guardo todas as coisinhas pra poder travar. Então ali eu travei, aqui eu coloquei só um parafusinho pequeno, ó, pra caso eu queira deixar a mesa mais baixa, eu vou regular aqui na corrente. Quero deixar ela mais alta, por segurança também, tem que colocar aqui num parafusinho. E é isso. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz, como é que faz pra montar. Olha, aqui eu coloquei só sem pregar, sem parafusar, pra vocês verem como é que é. Nós vamos colocar dois pedaços de sarrafo de 80 centímetros na posição em pé, né? E duas de 56 centímetros, uma lá em cima e outra aqui. Gente, eu coloco aqui, ó, eu centralizo bem certinho no final da madeira. E aí eu venho com um parafuso desse aqui, que atravesse, tá? É importante que atravesse essa primeira madeira e pegue lá pelo menos até a metade da outra. Coloco esse parafuso aqui no meio. E depois que eu coloco esse parafuso no meio, eu venho com dois preguinhos desse aqui fininho, pra não estragar, não danificar a nossa madeira. Vou pegar aqui. Dois preguinhos desse aqui, ó. Fininho. Coloco um de cada lado do meu parafuso. Place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Pronto, família. Então, ó, essa primeira parte aqui eu já fiz. Lembra que eu falei pra vocês, ó, dois preguinhos e o parafuso no meio. Eu vou colocar o parafuso aqui ainda, só tô esperando a minha parafusadeira carregar, tá vendo? Todas elas com dois preguinhos. Aí, com aqueles outros sarrafos, nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Não vou gravar pra vocês, porque é basicamente o que vocês viram aqui, fazendo mais uma parte dessa daqui. Daqui a pouco eu volto com vocês. Galera, já tá as duas partes feitas, ó, encostei aqui uma na outra. E na hora agora é hora de nós colocarmos a dobradiça. Muito importante vocês verem o lado certinho, tá? Aqui eu sempre coloco com o lado do escrito pra cima pra poder abrir e fechar certinho. Lembrando que vocês precisam colocar a parte... Essa parte aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui pra vocês verem. Essa parte, que é do pé, né? De 80 centímetros.
junto com a outra, ó. Então tem que ser esse lado aqui pra vocês colocarem a dobradiça aqui. Eu vou colocar aqui perto pra vocês verem. Bom, agora pra finalizar, pra terminar, né, o cavalete, eu falei da corrente pra vocês. Isso aqui é uma corrente que vocês acham em pet shop. E essa partezinha preta aqui, gente, era de porta de correr, daquela sanfonada. É as prisilinhas. É bem baratinho isso aqui. Ou às vezes qualquer coisinha que vocês acharem pra adaptar, só pra poder segurar a corrente e ela não soltar, né, de um lado. Então é muito simples agora. A gente já, depois que eu medir aqui, nós vamos colocar a corrente embaixo, colocar essa pecinha em cima com o parafuso e a parafusar. Agora é muito simples, nós vamos fazer a mesma coisa, colocar na medida lá no meio certinho, medir com a fita métrica e colocar só o parafusinho para ter acesso à altura da sua mesa, como eu já tinha falado. Bom, a primeira parte então para fazer a nossa mesa já está pronta, que foi os 2 cavaletes que vai sustentar a parte de cima da mesa, né? Então agora vamos dar continuidade, fazer a parte final e ver como é que essa belezura vai ficar. Lembrando, é bem importante na hora que vocês forem colocar a tábua para fazer a parte de cima, de colocar a parte mais feinha, que não tá tão legal o acabamento, para baixo, né? Na hora que você virar, ela ficar com a parte bonita para cima. Eu coloquei um sarrafo ali, um no meio para não ter perigo dela ficar às vezes com aquele vãozinho, ou uma mais alta que a outra, não dá diferença, né? Para ela ficar bem lisinha. E outro aqui na ponta. E ele tá prontinho, ó. Deixa eu tirar esse equipamento de trabalho daqui, que tem um bebê, que tem outro bebê. E é isso, agora é só pegar essa parte aqui, colocar ali em cima e vamos ver como é que vai ficar. Bom, gente, depois da mesa feita, como prometido pra vocês, ela ficou assim. Eu coloquei ela aqui no cantinho da minha cozinha, ali tem tem um pedaço de extensão ali, né, que liga meu fogão, enfim. E a mesa ficou esse espetáculo, ficou maravilhosa. Aqui eu já montei meu café da manhã pra vocês estarem olhando a mesa com mais colírio nos olhos, né, gente? Porque ficou um espetáculo, eu amei, a mesa tá muito forte. Olha, gente, reforçando, eu tinha colocado preguinhos pra colocar o sarrafo aqui, né, pra unir uma tábua na outra. Não façam isso, tá? Coloquem parafusos, ó. Eu no caso não, meu esposo que parafusou pra mim. Eu coloquei 3 parafusos em uma tábua e 3 parafusos em outra. E aqui no meio eu fiz a mesma coisa. Não, aqui eu coloquei 2 numa tábua e lá 2 em outra. E aqui também. Foi parafusos. E é isso, tá bom? Não esquece, se você fizer essa mesa maravilhosa, muito boa, gente. Olha, eu tô apaixonada, simplesmente eu tô apaixonada. Minha cozinha deu outra visão. Tá me servindo muito, sendo muito útil pra mim. Caso você faça ela, não esqueça. Tira uma foto, me marca lá no Instagram ou faz um videozinho mostrando a sua mesa e falando que você aprendeu aqui com a Veridiana, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim Jesus nos permitir.